hipnotizado. Você está hipnotizado. Não se engane achando que a hipnose é um estado hipotético que você pode ou não entrar. Você sempre está em um estado hipnótico. Senta aqui comigo e vamos tomar um chá, que esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Deise Rodrigues, fundadora da Escola do Ser, e esse é o Chá com a Escola. E nesse vídeo você vai entender de maneira assertiva e objetiva o que é realmente a hipnose e por que você não entra em hipnose. Você sempre está em um estado hipnótico, que pode ser, você pode mudar de estados hipnóticos, mas você está sempre hipnotizado por algo ou alguma coisa. E eu vou te explicar isso. Então, primeiro, um golinho do chá. A nossa mente, né, é uma ferramenta extremamente poderosa. E se compreendida e utilizada da maneira correta, ela vai levar você a estados evolutivos na vida, para que você permaneça crescendo, aprendendo, se desenvolvendo de maneira positiva, prazerosa, organizada não, porque a mente ela é por natureza um processo entre caos e ordem. O que você precisa é não se identificar com a sua mente, porque independente do estado que ela estiver, seja ordem ou caos, internamente, o seu ser permaneça em paz, em calma e em ordem. Então a nossa mente é uma ferramenta muito poderosa que infelizmente é utilizada como um mestre. Então, se você utiliza a sua mente, que é uma ferramenta, como um mestre, você já começa na lida com a sua mente de forma incorreta. O seu ser, o seu coração, o seu centro, a sua verdade, a sua alma, a sua essência é que é o mestre. E a sua mente é uma ferramenta poderosa a serviço deste centro, que é o seu coração. Então, a mente como uma ferramenta, ela possui programações, assim como um computador. Então, o computador ele tem programações. Você pode estar usando Windows, Linux, né? E dentro desse software principal que dirige o comando, né, do seu computador interno, você pode colocar programas, rodar programas, né, neste computador. A nossa mente é a mesma coisa. Você pode também fazer downloads, né? Downloads, uploads de informações e de programações na sua mente. Mas para que ela funcione, para que ela rode, assim como o computador, ela precisa de uma programação, né, primordial. Ela precisa de um programa rodando por trás. Se o computador não tem esse programa, se ele não tem esse software, você não consegue utilizar o computador, né? Ele vai ficar sem abrir. Abre aquela tela que a gente chama de bio, né? Que é onde você vê a programação por trás do computador, mas você não consegue executar tarefas se você não está usando um software. Então a nossa mente é a mesma coisa. E a nossa mente tem, né, um software que eu gosto de chamar de programação primordial, que é a forma como você funciona, como é que você veio programado aqui para funcionar. Então, além desse software principal lá, infelizmente a gente acaba rodando programas negativos que vêm cheio de vírus, né? E estes programas, estas programações que a gente recebe e que vêm com muitos vírus, como eu falei, elas funcionam como estados hipnóticos. Então a gente consegue passar de um programa para outro no computador, correto? A nossa mente consegue passar de um processo hipnótico para outro. Hipnose é quando a gente tem atenção, foco em algo, em alguma informação. Neste caso, no nosso ambiente interno. O que um hipnólogo faz nada mais é do que sugestionar o seu ambiente interno com palavras e programações para que você acesse ou execute alguma informação interna. Só que mesmo que o hipnólogo não faça isso, a sua mente está o tempo todo processando informações internas e aquelas que vêm de fora também, externas, escolhendo quais informações utilizar para poder fazer com que você tenha suas movimentações aí no seu dia. E infelizmente a gente tem rodado em nossos programas, né, em nossa
em nosso corpo, em nosso aparelho biológico, nesse computador, programas extremamente negativos que nos levam para uma hipnose de escassez, de travamento e etc. Então a gente às vezes acorda escutando as informações do dia e a gente vê problemas na política, na educação, na saúde, na economia, violência o tempo todo. Você já percebeu que às vezes, se você dá um minutinho de distração, você começa a ter pensamentos extremamente negativos, de acidentes que podem acontecer, de roubos na sua casa, de golpes que você pode cair. Você começa a pensar esses pensamentos negativos. E você não entende de onde que esses pensamentos estão vindo. É do processo hipnótico de informações como, por exemplo, os noticiários que você recebeu. Então, eles vão depositando essas informações negativas na sua mente. E como o repertório, a maior parte que nós temos é um repertório negativo, ele não tem aonde colher coisas positivas. Então, ele vai trazendo aquelas informações porque são a maior parte. Principalmente quando, além de escutar, você vê essas notícias negativas, aí que você impregna ainda mais sua mente e o processo hipnótico é ainda mais profundo. E ele funciona tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, se você baixa uma programação positiva também, você assiste, escuta, participa de momentos de alegria, de distração, de elevação, lendo um livro, abraçando seus filhos, estando com a sua família, numa conversa positiva. O seu cérebro também entra naquela hipnose, daquela situação que você está vivendo ali. Ele absorve aquele programa e aquele programa começa a fazer parte do seu sistema. E então a sua mente vai selecionar. Então, quanto mais coisas boas você escuta, você assiste e você vive, melhor e maior é o seu repertório de coisas positivas. Agora, quanto mais coisas negativas você vê, escuta, assiste, participa, acessa, maior também vai ser o seu repertório de coisas negativas. Então, você pode escolher a partir dessa informação tão importante que eu estou trazendo para você, em que estado hipnótico você deseja estar. Você numa hipnose positiva, numa hipnose coletiva. Desculpa, positiva ou negativa, porque você também pode estar numa hipnose individual e numa hipnose coletiva. Individual é quando você começa a trabalhar suas próprias questões, desejos, prazeres e vontade, você vive o seu processo, que Jung fala de individuação. Quando você começa a entender você como um indivíduo diferente dos demais. Já o coletivo é quando você se identifica demais com o coletivo, com a manada, e todo problema você traz profundamente para você e se identifica com ele. E isso, gente, pode acontecer nas mínimas coisas. Tem gente que fala que eu sou extremamente exagerada com organização, com limpeza de casa. Mas não é. Tudo que eu vejo não é uma programação que eu tô recebendo? Não é um estado hipnótico? Então, se eu tô vendo, se eu vivo, se eu moro numa casa desorganizada, bagunçada, suja, eu estou também trazendo para o meu ambiente interno uma hipnose, né, negativa, com sujeira, com escassez, com desorganização. Logo, o meu ambiente interno começa a se assemelhar a isso. E a gente entra numa roda, tá, gente? Num ciclo vicioso onde o meu estado interno reflete no estado externo, ou seja, se eu estou limpa, organizada por dentro, eu tendo a limpar e organizar por fora, assim como o estado do lado de fora, ele pode também incitar, né, e influenciar o meu estado interno. Então, se eu estou vendo desorganização, sujeira, logo eu tô trazendo essas informações internas, e isso pode começar a sujar e desorganizar meu ambiente interno. Então, para a gente ter tudo 100%, eu organizo e limpo dentro e eu organizo e limpo fora. Então, quando a gente vê coisas bonitas, a beleza, a organização, né? E a gente se envolve em atividades elevadas, a gente se eleva por dentro. E se a gente se eleva por dentro, a gente participa, vivencia e cria situações de elevação do lado de fora. Então, essa informação é muito preciosa para você deixar de acreditar que é vítima, simples vítima de qualquer programação. Você que escolhe o que vai te programar.
Então você quer ter uma programação positiva ou você quer ter uma programação negativa? Fora os vírus. O que são esses vírus, né? São informações não explícitas, mas que estão implícitas, sublimadas nas coisas que você assiste, que você vê, que você faz, que você participa, né? A gente sabe que muitos conteúdos, principalmente os conteúdos televisivos, eles têm mensagens subliminares. São informações que estão ali por trás para incentivar consumo, compra, política, tendência política e etc. Então são esses vírus que vêm de maneiras subliminares. E você pode programar a sua mente com informações subliminares positivas também. Né? Que é como se fossem um plus aí a mais para o seu sistema. E a gente consegue fazer isso através de reprogramações mentais. Você pode escutar enquanto você dorme e ali no fundo de alguma música ou de alguma frequência pode ter sugestões positivas que vão estar aqui, hipnotizando a sua mente para o bem. Então escolha em qual estado mental, hipnótico, você deseja estar. O estado que a escola do ser deseja que você esteja é um estado hipnótico luminoso. Porque aqui uma de nossas, vamos dizer assim, bases conceituais da educação aqui da escola é de que a vida é um espelho e nós desejamos que seu reflexo seja luminoso. O que é isso? Tudo que você vê do lado de fora é um reflexo daquilo que você está trabalhando, daquilo que você está dando atenção do lado de dentro. Então, se você quer que o externo seja positivo, você precisa melhorar o seu interno. E do mesmo modo, né, se você quer que seu interno seja positivo, você tem que trabalhar para que o seu externo também esteja positivo. Então, eu vou ensinar um exercício para vocês aqui, rápido, fácil, que vai ajudar você a dar um reset, né, na sua programação. O que gere? O que é o principal que gere a sua programação? É o seu sistema nervoso. Então, o seu sistema nervoso, ele tem todas as informações, não só da sua vida, como da sua ancestralidade, daquilo que a humanidade já passou. Como eu já falei aqui em outros vídeos, o nosso sistema nervoso, ele está treinado, ou seja, programado em sobrevivência, em luta, em fuga, não em evolução. Não em integridade do ser. Então, para a gente poder ajustar esse sistema que já está tão contaminado com programações negativas, a gente vai fazer um exercício para você dar um reset no seu sistema nervoso. Isso vai facilitar, ajudar para que você limpe essa programação negativa e passe a partir de então hipnotizar você, reprogramar você com coisas positivas. E é um exercício simples. Você pode fazer ele sentado, você pode fazer ele deitado, tá? Você pode também entender qual que é o seu nível de dificuldade, tá? Você vai estar num lugar calmo, silencioso, você pode até colocar alguma frequência de sua preferência de fundo, alguma música. Dê preferência para músicas que vão te levar a um estado de relaxamento, não a um estado de excitação. Então, sentado, apoiado sobre os seus dois pés ou deitado com o corpo ereto, de barriga para cima, você vai fechar seus olhos. E você vai começar com uma inspiração lenta e profunda. Primeiro você inspira pelo nariz e solta pela boca. Sempre a inspiração vai ser mais curta do que a expiração, porque a inspiração acelera o seu sistema cardíaco e a expiração desacelera. Como a gente quer relaxamento, você vai inspirar contando até 4 e vai expirar contando até 6. Eu recomendo que as 3 primeiras você faça em tom de relaxamento. Então você utilize a sua boca, pode fazer sons de relaxamento, ajudando o seu corpo a identificar que você está entrando num processo de relaxamento. Então, fez essas 3 primeiras, inspirando pelo nariz, contando até 4, e expirando pela boca, contando até 6. Você vai depois apenas inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz na mesma contagem. Mais 3 vezes, trazendo o seu corpo para o momento presente aqui agora e para um relaxamento profundo. Você está como se você fosse preparando o computador para fazer uma limpeza, para fazer um reset. Depois de fazer um ciclo
de 9, de 3, mais 3, mais 3. Você vai fazer uma inspiração profunda, o máximo que você conseguir. E você vai segurar esse ar com o pulmão e o diafragma cheio. E lembra, a respiração ideal é a diafragmática. Então, primeiro você enche aqui, né, o seu diafragma, que é essa parte logo abaixo do seu estômago, depois seu peito. Igual um balãozinho essa barriga faz. E você vai mais e mais, não precisa te contar, mas você vai o máximo que você puder. E quando você tiver chegado no seu máximo, você vai segurar esse ar dentro de você e vai contrair todos os seus esfínteres, tá? Então, o seu esfíncter anal, né, seu reprodutivo, seu urinário, vai como se tivesse apertado para fazer xixi, tivesse que segurar, então você vai segurar. Vai apertar as mãos, os dentes, os olhos, os pés. Você vai contorcer, contrair seu corpo o máximo que você pode enquanto você segura o ar. E você vai fazer isso pelo máximo de tempo que você conseguir. Segura, segura, segura. Quando você não aguentar mais, você vai soltar lentamente o ar pelo nariz, não é pela boca. Você vai fazer isso por pelo menos 3 vezes e você já vai estar dando reset no seu sistema nervoso, inclusive diminuindo a sua frequência cerebral, o que vai diminuir também a quantidade de pensamentos na sua cabeça. Nesse estado de relaxamento profundo e de reset, você pode abrir uma janela, um espaço para primeiro ficar em silêncio, apenas em silêncio, sem precisar pensar ou se conectar com nada. Se os pensamentos vierem na sua cabeça, deixa que eles apenas passem, não se identifique com eles. E depois você pode, deste espaço, desse silêncio, depois que talvez ele não seja mais tão confortável para você, ou você sinta que ele seja suficiente, você pode utilizar esse estado para reprogramar a sua mente, para hipnotizá-la novamente, mas agora com coisas positivas. Então você pode colocar um áudio com reprogramações com frases positivas. Você pode você mesmo dizer frases positivas para você, sempre a partir do momento presente do eu sou. Então, eu sou próspera, eu sou feliz, né? Eu confio em mim, eu confio na vida. Eu resolvo todos os meus desafios são aprendizados para mim, a vida é fácil, leve, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, que é um mantra, né, de Access Consciousness, que é uma ferramenta que eu também utilizo. Então, como você preferir, você pode usar esse tempo depois desse exercício para reprogramar e para hipnotizar a sua mente com coisas positivas. Eu te garanto que se você fizer isso, pelo menos uma vezinha ao dia, nos próximos 7 dias, você vai ver surtir efeitos profundos na forma como você pensa, como você lê, interpreta a vida. Inclusive, os seus sentimentos vão passar a mudar. Você vai começar a ter sentimentos maiores de alegria, de satisfação, de paz, de gratidão. E é claro que isso vai proporcionar para você, para que você fique e esteja cada vez mais em estados elevados do seu ser, né? Estados mais íntegros do seu ser. Bom, esse vídeo aqui a gente encerra. Eu espero de alguma forma ter contribuído, né, para sua compreensão da realidade, para a integridade do seu ser, para a evolução dele. Aqui, né, embaixo na descrição do vídeo, você vai ver informações sobre a escola e também um desafio de 7 dias para você poder se conectar mais com você mesmo, saindo daqui da mente, ó, indo para cá, para o coração, para a prática. O que tá te faltando não é mais informação. Às vezes você tá sentindo que tá perdido ou perdida, né? E não se engane. Você só tá desconectado de você mesmo, do seu corpo, né? E dessa ação tão importante para a evolução. E depois de fazer esse exercício, comenta aqui nos comentários como foi para você. E se você chegou até aqui, no finalzinho do vídeo, né? Escreva aqui embaixo. Eu sou um ser divino. Eu te espero no próximo vídeo.